Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre um privilégio muito grande poder estar aqui com os irmãos segunda-feira, nessa live, tendo aqui a nossa meditação da palavra do Senhor e aprendendo do Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Então, para iniciar aqui a nossa programação, gostaria que os irmãos que estão conosco aqui, né, participando, já tem bastante irmãos entrando aqui, estão colocando aqui a sua saudação no nome do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos nos informassem se vocês estão nos ouvindo bem, se você consegue ouvir nossa voz, né? É a parte mais importante aqui, o cuidado que a gente tem. Os irmãos poderem nos ouvir bem, até poder compreender bem o que nós estamos falando aqui. Na hora que nós tiver aqui a confirmação de vocês, nós estaremos orando, lendo as Escrituras, para nós darmos início. Noite com Jesus, os irmãos estão entrando aqui. Minha irmã Tainã, o áudio está bom. A irmã Keila também confirmando. Tá bom. Mas aqui a irmã Ironita também. Então, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, as irmãs confirmaram aqui. Então, nós vamos aproveitar esse momento, fazermos a oração da fé, para que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar aqui nessa meditação dessa segunda-feira. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos concede, podermos estar aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, para mais esse momento aqui da meditação e falar a respeito da Tua palavra. Eu reconheço, Senhor, as minhas limitações e sei que eu dependo inteiramente da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor uma vez disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não queremos fazer nada sem o Senhor. Então, se nessa noite o Senhor puder tomar esse indigno servo, se eu puder tomar os meus lábios, eu sei que o Senhor falará de uma forma especial, e aquilo que o Senhor me colocou no meu coração durante a meditação, e capacite, Senhor, para poder expressar também, está aqui dentro de mim, e ajude os teus filhos que estão ouvindo também a ouvir e captar, compreender. Eu sei que eu posso falar da boca ao ouvido, mas o Senhor é que leva do ouvido até o coração. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós iniciarmos aqui nesta noite, vamos começar aqui com o Salmo 128. Vou ler algumas escrituras aqui de abertura. Eu vou ler 4 escrituras aqui para abertura dessa programação, e os irmãos vão compreender por que eu estou lendo essas escrituras. Primeiro nós vamos ler Salmo 128,
conhecido como o Salmo da Família, né? Diz assim: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, abençoado, né? Feliz, bem-aventurado. Então, assim, o Davi está dizendo que é uma bênção, né? A bênção deste homem aqui. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Antes de eu ler as outras escrituras aqui, só quero fazer uma observação para os irmãos. Quando eu estou lendo em Gênesis, lá no princípio, quando fala a respeito da genealogia de Adão, no capítulo 5, né? A genealogia de Adão, quando inicia ali o Adão gerando os seus filhos, diz assim: e viveu Adão 130 anos e gerou filhos. Então, uma idade bem avançada para um homem gerar filho, né? Até dentro dessa questão que uma vez respondi uma pergunta para os irmãos a respeito do versículo 16 e 17, quando Caim foge da presença do Senhor, e depois no versículo 17 diz: e tomou Caim a sua esposa. Onde é que ele pegou uma mulher? Onde é que tinha mulher? Eu digo, irmãos, do versículo 16 ao versículo 17, quantos anos passou? Adão, só depois de 130 anos que ele começou a gerar filho, né? Então, as pessoas viviam muito. Então, Abraão foi gerar filhos aqui depois de 130 anos, viveu bastante, né? E depois, para ver os netos, provavelmente esses filhos também levaram uma certa quantidade de tempo também, quando a gente lê ali, né? Tudo no centenário, todos depois de 100 gerando filho. Claro, quando a gente olha para o milênio, né? Que é aquele que morre de 100 anos é porque foi amaldiçoado, mostrando que lá no princípio, 100 anos, o homem era um homem jovem ainda, né? Era um homem novo, recém-homem estava começando a formar famílias, né? Depois passou um pouquinho mais o tempo, é claro que a geração foi enfraquecendo, mas mesmo assim nos dias de Isaac, depois bem aqui, depois da promessa que Deus fez para Abraão, a Bíblia diz que Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca. Se nós pegarmos uma contagem que o Isaac se casou com 40 anos, então provavelmente os seus filhos também, já para terem família, provavelmente já estavam nessa faixa etária de idade, né? Já também dos seus 40 anos. Então, aquele tempo, os homens, para ver os netos, levava muito tempo, né? Imagina o Adão. O Adão provavelmente deve ter levado quase 300 anos depois da saída do Éden para poder ver um dos netos, né? Então, é um ponto só estou colocando, eu quero que os irmãos me compreendam o que eu quero falar, né? Então, quando diz aqui que tu verás os teus filhos e os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, está apontando aqui, né? Está apontando que o homem abençoado, segundo a Escritura, né? A bênção aqui dos santos do Velho Testamento era realmente essa longevidade de vida, né? Gênesis capítulo 25, também versículo 7, diz assim: esses são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos, é bastante tempo, né? 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho, cheio de anos, e foi reunido com seu povo. Tem uma outra tradução que diz fartos de dias, né? Então, né, o bem-aventurado do homem que teme ao Senhor, então, né, abençoado, a bênção será sobre aquele homem, segundo aqui o Velho Testamento, aquele homem que tem o temor do Senhor,
ele vai ter longa vida. Eu vou usar essa expressão, né, para nós entendermos aqui o tema. Vai ter longa vida, aquele homem que teme ao Senhor. Logo depois nós temos também aqui, quando Deus dá a sua lei, Moisés aqui em Êxodo capítulo 20, quando chega aqui eu creio que no quinto mandamento, deixa eu ver se é o quinto mandamento, quinto mandamento. Depois do sábado veio o quinto mandamento, 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando o Senhor aqui envia a lei para o povo, né, que os mandamentos são irrevogáveis, né, esse mandamento não se muda, né, eles permanecem assim até o dia de hoje. Então, quando o apóstolo Paulo vai citar a respeito desse mandamento, ele diz assim, é o primeiro mandamento com promessa, mandamento que é o mandamento do Senhor, e tem uma promessa, se você cumprir com esse mandamento, você tem tal promessa, você vai ser abençoado dessa forma. E qual era a bênção, né, daquele filho que honra pai e mãe? Você vai ter longevidade de vida. Né? Então, longevidade de vida para os santos do Velho Testamento sempre foi uma bênção. A gente até pode ver no tempo atual hoje, né, porque que moços jovens morrem cedo, né, por desonrarem, não honrarem pai e mãe, né? Então, estão partindo os filhos e os pais ficando, né? Então, temos aqui esse mandamento da parte de Deus. E aqui, para encerrar a escritura, vamos lá no Novo Testamento, aqui já temos parece, né, uma contradição, eu chamaria de um paradoxo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, e eu lembro que Paulo uma vez estava pregando e dizendo que por ele, pela escolha dele, ele preferia estar com o Senhor, mas ele tinha decidido ficar um tempo mais aqui, né? O que é um homem que anda com Deus, que tem uma experiência com Deus, no quilate de Paulo, né? Que Deus deixa Paulo escolher, tu quer vir para cá comigo ou tu quer ficar mais um pouco? Senhor, eu quero ficar mais um pouco aqui, que eu tenho que ajudar esse povo aqui a captarem melhor, ter alguma coisa que eu preciso ainda ensinar para eles, né? Então, por causa de vocês, ainda que eu estou aqui. Então, o desejo de Paulo era estar com o Senhor Jesus Cristo. Que a gente não encontra nenhum santo do Velho Testamento tendo o desejo de partir, pelo contrário, né? Quando Deus abençoa o rei Ezequias, que ele se arrependeu e o profeta voltou lá, qual foi a bênção que Deus deu para ele, né? Deus prolongou 15 anos de vida, né, para aquele homem, né? 15 anos foram prolongados para ele. Então, mas quando chega no Novo Testamento, aí o Paulo diz assim, nessa parte aqui, 2 Timóteo capítulo 4, e o verso, começar do 5. Tu, porém, vigia em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo, o juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos que amarem a sua aparição. Ou outra tradução, que amarem a sua vinda. Então aqui Paulo, chegando ao final do seu ministério, né, dizendo que já estava pronto para ser oferecido por libação ou por sacrifício, estava encerrando a sua carreira ali, e nesse caso aqui não era sinal de maldição, né, aqui é sinal de bênção, né, ele estava deixando essa vida, trocando a morada, saindo desse velho corpo, né, para estar na teofania ali, junto com, se reunindo junto com os santos da sua era. Bom, então vou começar por aqui então. Eu vou começar dizendo para os irmãos que essa live de hoje é a finalização da última live que nós tivemos aqui. Eu tinha algumas coisas para falar, o nosso tempo já tinha se limitado, e eu encerrei falando sobre isso, então eu quero voltar aqui
assim, com calma. Nós não temos pressa nenhuma para falarmos aqui, e vamos poder compreender o que nós estamos falando, né? Então, vamos notar aqui toda a escritura que eu li, poderíamos ter lido muitas outras escrituras, ter dado muitos outros exemplos, né? Aqueles santos do Velho Testamento, quando partiu, né? E partiu fartos de dias, né? Então, sempre a Bíblia aponta, né? A fartura de dias, né? Para o povo, para os santos do Velho Testamento, sempre como sinal de bênção, né? For abençoado, viver muito tempo. A gente viu que os filhos de Judá morreram rápido, desobedeceram ao Senhor, e logo já, Deus já puniu os 2 primeiros filhos de Judá. Então, eu creio que essa parte fica muito clara para todos, né? Então, assim, eu inicio dizendo para os irmãos assim, ó, citando agora as mensagens do profeta. Quando Deus trata com o povo gentil, isso aqui nós temos que compreender, eu sei que a maioria de vocês já compreende, né? Só estamos repassando. E quando Deus trata com nós, o povo gentil, principalmente aqui desta última era, embora todas as eras tiveram os seus selos, né, que ficaram como cabo solto, e Deus prometeu que quando chegasse aqui no tempo do fim, Deus enviaria o profeta, ele tomaria todos os cabos soltos, e ele conectaria esses cabos que estavam soltos, mas todas as eras teve os seus selos, todas as eras teve a sua unção, que disse vem ver, né? Lutero, quando escreveu as suas 95 teses, ali era a unção do homem dizendo, vem ver, olha o engano que vocês estão, olha o engano que é o catolicismo. Né? Aquelas 95 teses, ali era a unção do homem dizendo, ó, vem e vê. Então, quando Deus trata com a noiva gentia, com o povo gentil, entre os gentios Deus tem um povo para o seu nome, que é a sua igreja, Deus trata conosco através da abertura dos 7 selos. Vocês sabem disso, né? O profeta diz, das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas, e das trombetas vêm as taças. Uma coisa está conectada à outra. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante. Então, quando Deus tratou, durante todas as eras da igreja, com o povo gentil, com a sua noiva gentia, Deus tratou com eles através da abertura dos 7 selos. Então, os 7 selos vêm acontecendo desde a primeira era, o cavaleiro montado sobre o cavalo branco, saiu vitorioso para vencer, mas lá veio uma unção, a unção do leão, né, que foi a era do leão da tribo de Judá, a unção Paulo, mostrando o engano, né, ninguém se engane, o dia do Senhor não será assim, virá o homem da iniquidade, filho da perdição, ou também aquela unção através de João, dizendo, olha, filhinhos, é a última hora, vocês têm ouvido muito falar que o Espírito Anticristo está para vir, mas eu digo que já está operando. Paulo também diz, né, o Espírito da iniquidade já opera. O Paulo também chama atenção, eu sei que na minha partida vai entrar lobos ferozes que não vão poupar o rebanho. Todas essas escrituras, irmãos, elas estão conectadas ali em Apocalipse capítulo 6, vem ver o que está acontecendo, né? Toda escritura que você vê uma denúncia daquele espírito anticristo lá na primeira era, Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo, vem e vê. Essa simples frase, nela está conectada todas essas escrituras que eu estou citando aqui para os irmãos, tá? Creio que os irmãos compreendem isso, né? Então, Deus tratou com a noiva gentia durante as 7 eras da igreja através dos 7 selos. Claro que quando chega aqui no final, para nós foi o grande selo, né? Então, essa noiva do tempo do fim, porque é uma promessa maior para ela, não apenas morrer e aguardar a ressurreição, mas essa aqui chegaria à perfeição daqueles vivos que vão se aperfeiçoar, para que aqueles que estão no pó da terra possam ressuscitar. Tem escritura para isso, pastor? Tem escritura. Está lá em Hebreus capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, quando Paulo termina de falar a respeito dos heróis da fé, ele disse, dá o testemunho de todos os heróis da fé, mas no final ele diz, né? Mas para nós, Deus reservou algo maior, né, os vivos, que eles, os mortos, sem nós, não podem serem aperfeiçoados, né? Então, como tem um grupo aqui no tempo do fim que precisa chegar à perfeição para poder ressuscitar os mortos, nesta voz de arcanjo, essa voz de perfeição,
Então, claro que para nós foi o grande selo, né, o sétimo selo. E o sétimo selo, ele vem, faz o que com nós? O sétimo selo vem e nos coloca, nós, a noiva gentia, em uma terra santa, mas não uma terra literal, uma terra espiritual. Aí eu comecei a pregar agora nas escolas dominical, tivemos a primeira escola só sobre esse assunto, nas próximas nós vamos continuar. Estou pregando para os irmãos a série Adoção. Então, os irmãos que conhecem a mensagem de adoção, os irmãos que têm a mensagem de adoção, quando os irmãos lêem a mensagem de adoção, vocês vão ver que o profeta faz aquele paralelo, Israel é a igreja, sempre, né, o paralelo, e mostra que Deus tirou o povo de Israel do Egito, colocou eles em uma terra santa, e dizia a nós é diferente, ele tem que tirar nós do velho Egito, o mundanismo, a velha Babilônia, e nos colocar nós num Espírito Santo. Então, o que o sétimo selo veio fazer com nós, né? O sétimo selo veio tirar nós de Babilônia e colocar nós na Terra Prometida, no Espírito Santo. Tirou nós do velho Egito, do velho mundo, seja do mundo de pecado, do mundo religioso, tirou nós dessa situação, passamos pelo árduo deserto, chegamos até aqui, e agora esse sétimo selo está colocando nós numa terra, não numa terra física, mas numa terra espiritual, que essa terra é o Espírito Santo. Lê a mensagem, a série Adoção, isso aqui vai estar muito, muito claro lá como o profeta nos ensina. Bom, e o profeta disse assim, tá? Isso aqui está lá no primeiro selo. Hoje eu quase não vou ler mensagem aqui, depois podemos pegar no próximo programa, pegar as mensagens para fazer as confirmações. Hoje eu vou citando e vou ler algumas escrituras. O profeta assim, ó, que quando se abre os selos, quando cada selo é aberto, anuncia-se uma guerra espiritual, né? Como o profeta disse lá no primeiro selo, abre aspas para o profeta, né? Distúrbio religioso, fecha aspas. Então acontece por um distúrbio religioso, ele diz assim, ó, a Igreja Católica estava descansando. Quando a Igreja Católica está descansando, apareceu Martim Lutero. Então, quando Martim Lutero apareceu, trouxe um distúrbio religioso, uma guerra, ou seja, uma guerra espiritual. Quando a igreja luterana estava descansada, Deus envia John Wesley. John Wesley veio com uma mensagem de santificação, traz um distúrbio religioso, ou uma guerra espiritual inicia. Então, toda vez que um selo é aberto, nós temos o quê? Uma guerra espiritual sendo anunciada, e esse distúrbio religioso, né, as disputas, enfim, tudo que a gente conhece aí durante a história. Por isso que nós também não devemos temer, né, irmãos, quando começa o alvoroço, perseguição, e quando parece que não se vence no argumento, aí começam as acusações, enfim, a gente sabe que tem que ter um distúrbio religioso. Então não vamos se surpreender com isso, não vamos se chatear, não vamos ficar tristes, não vamos ir a público nos defender, deixa que o Senhor Jesus Cristo é o justo juiz, né? Amém. O Senhor Jesus Cristo é o justo juiz. Por quê? Isso está dentro de uma normalidade. Deus abre um selo, toda vez que um selo se abre, né, uma esquina que se dobra, uma revelação que se enxerga nessa mensagem, sempre vai produzir um distúrbio religioso, ou seja, uma guerra no mundo espiritual. Quando nós recebemos como pessoas individual, no quartinho, a terceira puxada, quando cada um de nós temos que entrar no quartinho ali para recebermos a terceira puxada, né, o indivíduo e Deus, isso é o sétimo selo, trazendo Cristo até nós individualmente, como tenho lido para os irmãos em muitas vezes, em muitas circunstâncias. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 240, né? Novo nascimento é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, né? Diz que se trata do sétimo selo, né? O grande mistério, é o grande mistério que esteve oculto durante todos os séculos, e Deus quis revelar agora a nós, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí voltamos ao mistério tríplice, aqui de Cristo em mistério revelado, né?
tudo que Deus era, se esvaziou-se em Cristo, porque ele queria se revelar, se mostrar quem ele era, da forma que ele era, não tinha como se revelar, então ele teve que vir através de Cristo, Deus condescendendo, para a gente poder conhecer, para a gente poder tocar nesse Deus, como disse o apóstolo João, nós tocamos na palavra viva, né? Enfim, e logo depois, então, esse mistério era tudo que Cristo era, se esvaziasse na sua igreja para ter a preeminência entre nós. Então, ele queria ter a preeminência, né? A glória, a honra é ao Senhor Jesus Cristo. Cristo através da sua igreja. E o sétimo selo faz isto, né? O sétimo selo, o profeta do sétimo selo traz Jesus, né? Eu creio que está na mensagem, almas encarceradas hoje. Ah, se não me falha a memória. Posso trazer aqui a próxima semana, só para a gente ter aqui a confirmação, mas eu creio que é na mensagem Almas Encarceradas, o profeta diz, o sétimo selo traz Jesus, ele disse, o seu selo se produziu, e o sétimo selo traz Jesus. Então, o sétimo selo sempre vai trazer Cristo até nós, o selo do Espírito Santo. É simples, pastor? É simples, mas é isso, né? Então, não vamos fugir nunca disso, né? Aí nós temos aqui o apóstolo Paulo falando aos Efésios, a igreja modelo, 1:13, na nossa terra santa. Em quem também vós estáis, está nessa terra santa. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, em quem também vós estáis. Então, quando nós estamos... depois que recebemos o selo do Espírito Santo. Estar aonde? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo, quer sejamos judeus, gentil, quer sejamos escravos ou livres, e todos foi dado beber em um só Espírito. Então, através do Espírito Santo, nós somos batizados nesse corpo, colocado no corpo de Cristo. Essa é a nossa terra prometida. Através do batismo do Espírito Santo, nós somos colocados num corpo, Espírito Santo. Essa é a terra prometida do povo gentil. Por isso que Paulo diz, em quem também vós estáis. Estar aonde? Estar no corpo de Cristo. E quando é que nós estamos no corpo de Cristo? Depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, Deus vem nos cela, nos coloca nesse corpo, aprontando a sua noiva. Então, essa é a bênção, né? Quando a gente lê ali em Efésios, antes de Paulo falar a respeito de 1:3, ele diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, repreensíveis diante dele caridade, e nos predestinou para a filha de doação, segundo o beneplácito de sua vontade, que propuseram em si mesmo, e vai falando. Ele chega aqui, em quem também vós estáis? Depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a bênção para nós. Todas as bênçãos espirituais que precisa, a principal, a salvação da tua alma, né? Paulo diz, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Perdão, Pedro disse, né? O fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Quando Deus salva a tua alma, quando Ele te selva com o Espírito Santo, essa é a maior bênção. Claro, e além dessa maior bênção, outras bênçãos são adicionadas, né? Dons espiritual, cura, enfim. Presença do Senhor contigo, consolo e tantas coisas boas que Deus tem feito para nós, né? Então, eu quero que os irmãos compreendam que a bênção do gentil, a terra do gentil, ele está no Espírito Santo. Bom, eu vou voltar aqui de novo, você vai entender porque eu estou falando isso aqui. Você sabe que essa é a forma que Deus me inspira, né? Fazer uma plataforma para os irmãos compreenderem do que se trata aqui. Bom, outra coisa. Quando se trata do povo judeus, Deus trata com eles de uma forma diferente que Deus trata conosco. Se a gente conseguir compreender que Deus trata de uma maneira com o povo gentil, de uma maneira com o povo judeu diferente, como disse o pastor Júlio, já compreendemos bastante coisa. Né? Já entendemos muita coisa e fica fácil compreender
alguns assuntos que nós temos trazido, tá? Só porque que eu estou pregando sobre por que a Bíblia afirma que os 144 mil não morrem, que relação tem o mensageiro aos 144 mil, todos os sistemas que nós estamos trazendo aqui. Aqui seria tipo um complemento. Quando se trata dos judeus, Deus não trata com eles através de selos. Deus trata com os judeus através de 7 trombetas. Então, 6 trombetas, elas soam, e essas 6 trombetas, elas fazem com que o povo judeu que estava disperso, toda a Europa e todo o mundo, e como trombeta anuncia guerras físicas, guerra literal, né? A 7ª trombeta, ela anuncia, não, agora não é mais um distúrbio religioso, agora é um distúrbio político. O profeta fala isso tudo no primeiro selo, está lá no início do primeiro selo. Trombeta é um distúrbio político, são guerras literais que estão acontecendo. O profeta diz, através dessas guerras que aconteceu, Deus endureceu o coração de Stalin, Mussolini, Hitler, né? Eichmann, enfim, para que, através dessas trombetas que traz essa árdua perseguição para os judeus, seria semelhante a Faraó, né? Deus endurecendo o coração de Faraó, para que os filhos de Israel saíssem do Egito e fossem para a Terra Prometida. Agora, mais uma vez, né? O povo está espalhado, estão todos bem na Europa, como eu disse num outro programa, os judeus ganhando muito dinheiro, né? Os donos dos maiores bancos que tinha, né? A palavra bem, que vem dos judeus sentados num banco, fazendo empréstimo pessoal com juros para as pessoas, dali se formou os grandes bancos mundiais. Eles estavam bem, estavam ricos, mas Deus tinha que levar, nem que fosse alguns como casca, para trazer o grão, a semente daqueles que vão ser salvos, não somente 144 mil selados, mas aqueles que vão ser salvos também como nação. Deus tinha que levar esse povo de volta para a Palestina. Então Deus endurece o coração desses ditadores debaixo das trombetas. Então as trombetas trouxeram. Quando você olha lá na internet e vê lá uma reportagem, lá um documentário, a ascensão e a queda de Hitler, o que é o fascismo, a Revolução Bolchevique. Irmão, tudo que você vê disso aí, você lembra. Isso é trombeta. Isso faz parte das trombetas soando, né? Então, as trombetas, elas produzem esses ais, as guerras, né? Que foi essa árdua perseguição do povo judeu. E quando se trata aqui do tempo do fim, então, para os 144 mil, que é esse povo seleto, como eu falei aqui, da noiva, né, que é o grupo especial que recebe o 7º selo, a eles é dada a 7ª trombeta, ou a grande trombeta. E essa grande trombeta, já falamos já diversas vezes sobre isso, né, mas eu tenho que repassar aqui para os irmãos compreender, né, essa 7ª trombeta, ela faz a mesma coisa que o 7º selo faz com nós. Porém, a diferença é que o 7º selo nos coloca nós em uma terra espiritual, e a 7ª trombeta é para colocar eles numa terra literal. Acontece junto. Nós temos aqui Apocalipse capítulo 11, versículo 15, falando a respeito da 7ª trombeta, diz assim, e o 7º anjo soou, e houve grandes vozes no céu, dizendo, os reinos desse mundo tornaram-se de nosso Senhor e seu Cristo. Agora, todos esses reinos que estão nas mãos de Satanás, hoje a própria Jerusalém na mão dos gentios, né? Como o Senhor Jesus Cristo falou lá no Evangelho de São Lucas, Jerusalém será sitiado ou pisado pelos gentios até que termine o tempo dos gentios. E vocês estão lembrados que uma vez eu mostrei que plenitude é o tempo espiritual, Deus tratando com o povo gentil. E tempo do gentio é o tempo político, é o tempo que Satanás está no controle das nações. Então, quando chega ao toque da 7ª trombeta, é tempo de Satanás devolver os reinos deste mundo para o Senhor e seu Cristo, né? Jerusalém não ser mais pisado pelos gentios, e Jerusalém lá tornar-se outra vez realmente a capital, não só de Israel, mas também vai ser a capital mundial. O profeta diz, vê como Deus se preocupou com aquele pedacinho de terra, como Deus conserva, e como aquele pedacinho de terra ali
Deus fez aquele pedaço de terra, como diz o profeta Zacarias, né? E farei de Jerusalém uma pedra pesada para as nações. Mas embaixo ele diz, e farei de Jerusalém uma taça amarga para as nações. E vocês veem os reportagens, o que está acontecendo aí, um terço das sessões da ONU são deliberadas a respeito do Oriente Médio, concernente a Jerusalém. Existe grandes capitais, Moscou, Nova York, Washington, enfim, né, Tóquio. E nenhuma dessas nações tem sido pedra pesada. Nenhuma dessas capitais tem sido pedra pesada, né? Jerusalém é uma cidadezinha minúscula. E realmente tem sido uma pedra pesada para as nações e uma taça amarga, porque Deus nos disse. Então, quando chega aqui na sétima trombeta, a sétima trombeta está colocando eles na sua pátria, na sua nação, na Terra Santa, dando isso a eles, né? Como o sétimo selo deu o Espírito Santo para nós. Aqui agora a sétima trombeta dá a terra que pertence a eles, né? Naquele período que o Senhor Jesus Cristo então, também vem como filho de Abraão, herdeiro da concessão real da Palestina, né? Bom, não sei se vocês conseguem aqui me acompanhar. Eu até gostaria aqui que vocês dissessem, ok, pastor, estou entendendo, amém, verdade, né? Eu não quero só estar falando, né? Eu quero que realmente os irmãos compreendam o que está sendo dito. Então, quando soa as trombetas, já não se trata mais de um distúrbio religioso, né, de um distúrbio espiritual, uma guerra religiosa. Quando se soa trombetas, já se trata de um distúrbio político, ou como o profeta diz, está lá no primeiro selo, guerras e rumores de guerra, é o que nós estamos vendo. Toda vez que você ligar ali o teu celular ou a televisão e você vê uma reportagem falando a respeito dessas guerras e rumores de guerra, tudo isso está debaixo, são distúrbio produzido por essas trombetas, né? Esse distúrbio. E assim como o sétimo selo traz Jesus, o sétimo selo traz Jesus, segundo a mensagem Almas Encarceradas hoje, para nós, a sétima trombeta traz Cristo aos judeus também, paralelo. Bom, vocês entendendo isso aqui, vocês compreendem muita coisa. Vamos, segunda parte aqui. Bom, como eu compreendo aqui eu já compreendo que Deus trabalha de uma forma diferente quando se trata de gentios judeus. Se vocês, né, conseguem compreender aqui, irmão Diogo que deu amém, tá compreendendo, amém. Deus abençoe, irmão Diogo, compreende, né? Então, eu compreendo perfeitamente que Deus trabalha de forma diferente quando se trata de gentio e judeu. Antes de eu entrar aqui nessa parte aqui, eu pedir de novo. Deus trata conosco através de selos. Selos sempre trazem distúrbio religioso, guerra espiritual. Deus trata com os judeus através das trombetas. Trombetas sempre traz distúrbio político, guerras e rumores de guerra. O sétimo selo traz Jesus para nós, o povo gentil. A sétima trombeta traz Jesus para os judeus. Ora, mais claro do que isso, só desenhando no quadro, né? Mas, enfim, vamos lá. Olha, irmãos, por causa dessa diferença aqui entre o povo gentil e o judeu, é que nós temos aquele confronto de Jesus com os judeus, né? Porque Jesus, quando ele vem para trazer o evangelho, então, para tirar um povo entre os gentios para o seu nome, é claro que o evangelho de Jesus Cristo assim, trouxe era selo sendo aberto, né? Trouxe um distúrbio ali para eles, trouxe um distúrbio. O Senhor Jesus Cristo mexeu no orgulho do judeu. O judeu tem aquele orgulho, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido. Tanto que a Bíblia diz, Paulo diz que Deus levantou o povo gentil para produzir ciúme neles.
Porque ciúme, porque eles sempre se gabam. Nós somos o povo de Deus, nós somos a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real. Nós somos esse povo, né? Nós temos orgulho, nós sempre vencemos, Deus sempre está do nosso lado. Aí Jesus vem e mexe nesse orgulho deles aqui. Jesus vem pregando humilhação, né? Desde quando tu vê no Velho Testamento, né? Humilhação, pelo contrário, né? Era vitória sobre os inimigos, e destruir inimigo, e matar os inimigos, e vencer sobre eles, né? Não tinha essa coisa de vou me humilhar, vou ser humilde. Quanto mais audacioso o homem era lá no Velho Testamento, né? Parece que mais abençoado ele era, né? Não viu lá Elias se humilhando lá para Jezabel, lá, Elias metia a espada da palavra, descia, né? Enfim, sempre foi assim, né? A Jesus vem, tem que se humilhar, tem que perdoar, tem que amar os inimigos. Meu Deus do céu, Israel nunca teve isso no coração, né? Amar inimigo? Como assim amar inimigo? Se a lei dizia, né? Amará o teu amigo e odiará teu inimigo. Amar, como assim amar? Claro que quando Jesus veio, né, como um selo, trouxe um distúrbio ali para eles. Porque esse é o judeu. Por quê? Acabei de ler para os irmãos. A bênção do judeu é riqueza. E a gente sabe que o judeu é rico, né? Ele é rico, vou dizer assim, pela própria formação de Israel, né? Deus fez Israel ser próspero, riquezas materiais, riqueza, serem prosperidade, como diz o Salmo, né? Eu creio que é o Salmo 122, prosperarão aqueles que te amam, né? Prosperidade, né? Deus da riqueza, Deus para Salomão, Salomão, porque tu me pediu só sabedoria e tal, agora eu vou te dar muita riqueza, tu vai ser o mais rico que tem na face da terra. Então, para eles, riqueza e prosperidade é sinal de bênção. Sim, para nós, a nossa riqueza é Deus nos colocar nós em lugares celestiais, em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, não vamos pegar isso para trazer agora, senão vamos se tornar aí essas igrejas neopentecostal aí, dar tudo que tu tem, que tu vai ser próspero, enfim, né? Então, riqueza, prosperidade e, principalmente, longa vida, longevidade. Abençoado o homem que teme o Senhor, lá no final, porque tu vai ter tempo de ter teus filhos e os filhos dos teus filhos, e tu vai te sentar à roda da mesa, tu vai ver a tua primeira geração, a tua segunda geração e a paz sobre Israel, porque tu é um homem abençoado. Então a bênção sempre aponta para esse lado, judeu prosperando, judeus enriquecendo e judeus tendo longevidade de vida, né? Creio que vocês compreendem isso, né? Quando chega nas bênçãos dos gentios, aí muda, né? A bênção do gentil já é renúncia, perder, abrir mão. O que nós vamos ganhar, Senhor, se nós abrimos mão de tudo, deixemos tudo para te seguir? Olha, vocês que abriram mão de tudo para me seguir, então vou dizer para vocês, lá vai ter 12 tronos, vocês vão sentar sobre esses 12 tronos, vocês vão julgar sobre as 12 tribos de Israel, né? Então, a gente vê que o Evangelho de Jesus Cristo traz uma mudança de valores, né? Aquela bênção que era literal passa a ser uma bênção espiritual, né? Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, tá lá, verso 1. E olha que onde é que está a bênção do gentil, né? Onde os pais apostólicos, né? Eles tinham esse segredo, né? Eles morriam pela causa como mártire, esperando uma melhor ressurreição, porque eles sabiam que essa era a bênção, né? Aqui em São Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim, ó, e dizia a todos eles, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente toma a sua cruz e siga-me. Rapaz, falar de cruz naquele tempo, lá no Velho Testamento dizia, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Aí vem o Senhor Jesus Cristo,
Aquilo que para eles era maldição, diz que era para tomar aquilo e carregar aquilo diariamente. Como assim eu carregar uma coisa maldita nos meus ombros, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Pois que vantagem tem o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder, se destruir-se a si mesmo, ou em outra tradução, perder a sua alma, né? Falou isso para um povo, meu Deus do céu, um povo orgulhoso, um povo que cria na riqueza, na prosperidade, né? Que as bênçãos de Deus eram aqui para eles. É claro que isso trouxe um distúrbio, porque o Senhor está mudando os valores. Agora Deus começa a tratar com um povo, né? Vindo já uma mensagem para Deus tratar com o povo gentil, Deus cegando os judeus para tratar com os gentios, para dentro dos gentios tirar um povo para o seu nome. E aqueles pais apostólicos que tiveram todas aqueles mártires, aquelas mortes que eles tiveram, todos eles estavam tendo aquilo para aguardar uma melhor ressurreição. Ou nós aqui no tempo do fim, renunciamos tudo, esperando termos uma transformação de corpos. Então, irmão, irmã, né? Quer que perder, perde, não? Né? Não te preocupa com isso. Né? Quem perder essa aqui, ganha aquela. Então, Deus ajude que os crentes que fazem parte da noiva gentia tenham esse discernimento, né? Que nem sempre você está em situação difícil, apertado, é sinal que você está mal com Deus, que Deus está te reprovando, ou porque tu está bem, um bom salário, um bom carro, uma boa casa, é sinal que Deus está te abençoando. Pode ser ao contrário, né? Enfim, bom, esse aqui é outro ponto. A nossa bênção é aguardar uma melhor ressurreição ou sermos transformados. A bênção deles é viver em paz por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Irmão, você consegue compreender aqui a diferença? Eu acredito que vocês conseguem sim, porque os irmãos estão dando amém aqui, tá? Então os irmãos estão conseguindo compreender sim a diferença. A maneira que Deus trata com o povo gentil e a maneira que Deus trata com o povo judeu. Terceiro ponto. O que traz essa proteção literal a eles? Para eles terem longevidade de vida. Então, para que um judeu possa ter longevidade de vida, ele precisa estar debaixo de uma bênção. E o mesmo que traz essa proteção literal a eles de longevidade de vida é o mesmo que traz uma proteção para nós espiritualmente. Então, vou te colocar aqui bem certinho para os irmãos compreender. O selo do Espírito Santo em nós, como sinal, ele te protege você da morte espiritual. O selo do Espírito Santo garante a tua longevidade de vida espiritual, vida eterna. Tu não passa pelo dano da segunda morte. Compreende? Vamos lá de novo, quero que vocês compreendam. Não quero só que, o pastor falou, compreendam aqui comigo. Vamos lá de novo, tá? O selo do Espírito Santo nos livra a nós, nos protege nós, o sinal, o selo do Espírito Santo, nos protege nós da morte espiritual e nos garante uma longevidade de vida espiritual, ou seja, a vida eterna. Não vamos passar pelo dano da segunda morte. Simples. O selo do Espírito Santo para eles, ou o sinal para eles, protege eles da morte física. Da morte física, sim, vamos ver na Escritura, da morte física. O selo do Espírito Santo para os judeus é para livrar eles da morte física. Foi a Escritura que nós usamos no programa passado. Nesse vocês não chegam. Matam todos, nesse vocês não vão chegar. Então, o selo, o sinal para o judeu, o selo do Espírito Santo para o judeu, é para garantir que ele vai ter uma longevidade de vida literal. Vamos lá, vamos para a Escritura. Aqui no livro de Êxodo, a Escritura bem conhecida que o profeta usou, né? Nas 3 mensagens, o sinal,
profeta usa a escritura aqui, Êxodo capítulo 12 e o versículo 12. Olha, porque passarei por toda a terra do Egito nessa noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo, eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal. Sobre as casas em que estiver o sangue, quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o que Deus está dizendo aqui para eles? Quando vocês tiver o sinal sobre vocês, então a morte literal não vai tocar em vocês. Quando a morte literal passar para matar os primogênitos do Egito, quando eu ver esse sinal sobre vocês, então a morte vai se desviar. Isso aqui é lá no Egito, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 12. Vendo eu o sangue, passarei de vós. Então, se vocês tiverem o sinal, a morte não vai atingir vocês. Vocês não vão ser mortos literalmente. Todos vão morrer na volta de vocês, vocês vão ficar vivos. O primogênito de vocês não vai ser atingido por essa praga ou por essa maldição. O povo gentil morrer não é maldição, né? Paulo diz que morrer para mim é lucro. Vê uma diferença, irmãos? Eu quero que vocês compreendam a diferença de uma coisa para outra. Bom, também aqui no livro de Juízes, e eu creio que essa aqui, perdão, não é Juízes, é Josué. Aqui em Josué, essa aqui é mais profunda ainda, né? Já falamos isso aqui em uma outra ocasião. Tem um programa todo que tá o filho do irmão Eduardo dando um exemplo sobre isso que nós colocamos no nosso canal. Você pode voltar lá e assistir de novo, aqui só vou dar uma repassada, né? Josué, capítulo 6, do 1 ao 5. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel, e ninguém saía, ninguém entrava. O Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade, uma vez, e assim fará tu por 6 dias, 6 voltas. E o 7, seria o 7º dia, os sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e no 7 dia vos rodeareis a cidade 7 vezes, né? Tipo do selo, sai a 7 trombeta, foi 7, depois mais 7, no último dia, né? Dos 7 selos vem a 7ª trombeta. E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre, né? Ó, a 7ª trombeta tocar. Tempo, né? Caiu a Babilônia. Virou cidade, virou morada de demônio, né? Como os irmãos cantam: vejo Babilônia cair, vejo Los Angeles não mais existir. O que vai causar isso? A 7ª trombeta tocada, né? Um toque longo da 7ª trombeta faz com que os muros de Jericó caiam, né? Faz com que a grande Babilônia despenque. Aqui, né? Sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com alto brado, um alarido, né? E o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Bom, ao toque da 7ª trombeta, os reinos do mundo passam a ser do Senhor nosso Cristo, porque Babilônia cai, né? Deus lembra dos pecados da grande Babilônia, é tempo agora dela ser recompensada. Aquela cidade amaldiçoada, Jericó, um tipo da Babilônia. E aí quando chega aqui no versículo 17, olha aqui, irmãos, a proteção física de quem tem o sinal. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá, e ela e todos que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros enviados. Ou, né, quando essa morte vir, somente Raabe, e aqui nesse caso aqui, Raabe
representando os 144 mil, representando, sim, ela esconde os espias no período da sétima, no período entre nesse rodear dos muros, né? Entre a sexta e a sétima trombeta, ela esconde os espias, ou recebe a mensagem de Moisés e Elias, né? Você vê que eles estão perseguindo os espias aqui para matar os espias, né? Tipo o anticristo fazendo guerra a Moisés e Elias para matar a eles, né? E ela aqui recebendo eles, tipo 144 mil recebendo a mensagem de Moisés e Elias. E depois que vem os dois espias representando Moisés e Elias, viria o próprio Josué, o anjo da morte, o grande guerreiro, né? Aí o profeta diz lá na mensagem, a era de Pérgamo, na era de Pérgamo, o profeta diz, Josué representa o líder do tempo do fim. Então, primeiro veio os dois espias, depois o próprio Josué vem. Então, a Raabe ouviu falar que havia um guerreiro, Josué, que Deus estava com ele. Ela colhe os dois espias, recebe a mensagem de Moisés e Elias, logo vê o toque da sétima trombeta. Mas o que protegeu ela? O fio de escarlate. Então, quando ela recebe o selo, o sinal de Deus, aquilo protege ela da morte física. Olha, gente, não sei se vocês estão aqui me compreendendo, gente, não quero estar difícil aqui, eu quero que os irmãos compreendam, né? Vamos lá um pouquinho mais, eu já vou encerrar aqui, está chegando 9h30, e realmente isso aqui era só um repasse, né, porque eu não consegui falar isso aqui tudo no programa passado. Raabe, tome isso aqui. Temos aqui Josué vindo para destruir a Jericó. As primeiras voltas representando ali os 7 selos. Na última volta, na sétima volta, vem mais 7, e dado o selo sai as trombetas. Então, na sétima trombeta, na última volta da sétima trombeta, quando soa a sétima trombeta, cai Babilônia. Os reinos do mundo se acabam, né? Esse sistema. Então, Josué agora vai de encontro àquela que aguardou os espias. E eu sei, irmãos, que às vezes surge algum pensamento. Deixa eu ler aqui esse parágrafo, não está até. Eu disse que não ia ler mensagem hoje, mas como eu sei que às vezes surge alguns pensamentos, deixa eu ler aqui uma coisa. As pessoas dizem, não tem como, pastor, a noiva Israel, como isso? Eu vou ler aqui, parágrafo 29, da mensagem, há sempre presente água na rocha. O profeta diz, agora vocês entendem? A igreja é tomada. Deus trata primeiro com a igreja. Eras da igreja. Nós tomamos aquilo. Então a igreja é levada para a glória. Então o Espírito Santo volta e encontra Israel como uma nação. E atrás para essa distância. Enquanto as bodas estão acontecendo, então os traz de volta novamente ao fim daquele tempo, e eu terei meu quadro negro e serei capaz de traçar isto e ensiná-lo quando vier o tempo. Então o Senhor retorna com a noiva e Israel a vê. E, que tempo será? Está conectado, né? A noiva e Cristo estão conectados o tempo todo, né? Então, Raabe aqui representando, né? Então, logo depois ela recebe também o Josué, né? O líder do tempo do fim. Depois de ouvir a mensagem de Moisés e Elias, então ela coloca aquele sinal, ela recebe aquele sinal, e o sinal, Espírito Santo, o tipo do Espírito Santo, protege ela da morte literal. Olha, irmãos, então, o que nós temos aqui? Voltamos a Apocalipse capítulo 7, né? Não sopre os ventos, não façam guerra, até que seja assinalado o servo do nosso Deus, é que se coloque uma proteção sobre eles. Não atire nenhuma bomba, eles têm que ser protegidos, alguma coisa tem que proteger eles. Por quê? Eles têm que ser protegidos? Porque eu prometi a eles longevidade de vida. Eles recebem o Espírito Santo, já entram na vida eterna, longevidade de vida, sem experimentar a morte. Isso é bênção para o judeu. Jesus, Deus nos ajude, né, irmãos? Mais 2 escrituras que eu já vou encerrar aqui.
Em 1 Reis, aqui capítulo 19, versículo 13 e 18, diz assim, 19, 13 até o 18. Assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com seu manto e saiu, e se pôs em pé à entrada da caverna. E eis que ali veio uma voz e disse, o que faz aqui, Elias? E ele diz, tem sido muito ciumento ou zeloso, né, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas. Que o tipo, né, mataram Moisés e Elias já, os profetas já foram mortos, Moisés e Elias, com a espada, e somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse a ele, vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando virdes, unja Azael para ser rei sobre a Síria. Deixa eu ver aqui, 18, né? Sobre a Síria, deixa eu pular aqui um pouquinho para não ficar muito grande. Contudo, diz assim, e sucedeu que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que isso aqui está simbolizando, irmãos? Assim, ó. Mas, Senhor, mataram Moisés e Elias, mataram teus profetas, estou sozinho, vai ser uma matança geral, todo mundo está morrendo, vai morrer todo mundo. Como alguns insistem, né? Quer que todo mundo morre. Aí Deus diz, não te preocupa. Não estão todos mortos. E nem todo mundo se dobrou. Eu tenho escondido. Deus tinha um homem chamado, creio que Obed, alguma coisa assim. Estou bem lembrado do nome do homem, né? Que guardou, escondeu esses 7.000, né? Esses 7.000 estavam escondidos, né? Tipo nós escondidos em Cristo, vocês também estão escondidos debaixo da 7ª trombeta, o selo do Espírito Santo, né? Então Deus diz para ele, né? Não te preocupa. Reservei para mim 7.000, mataram os profetas, sim, mataram Moisés e Elias, mas tem 7.000 que estão vivos, estão ali esperando. Só tu regressar e para o desafio, né, com Acabe e Jezabel, o profeta diz sobre 3 desafios, desafio do Monte Carmelo, desafio do Monte Sião, e o 7º anjo está no desafio do Monte o primeiro Monte Carmelo, o primeiro desafio o Monte Carmelo, o segundo desafio o Monte Calvário, e o terceiro desafio seria o Monte Sião, e o profeta diz, o 7º anjo estará ali para o desafio do Monte Sião, retorna lá para o desafio, né? Não se preocupe, tem 7.000 que não se dobraram, só para os irmãos verem que isso é isso que eu estou falando, que o Paulo confirma, Romanos capítulo 11, Paulo fala, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo. Então eu digo, rejeitou Deus seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como intercede a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram teus profetas, derrubaram teus altares, fiquei sozinho, e eles buscam minha vida. Mas o que ele diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Vê como agora o apóstolo Paulo compara aqueles 7.000 ao remanescente, aos 144.000. Assim também, no tempo presente, há um remanescente de acordo com a eleição e a graça de Deus. Ai, Jesus. Olha, irmãos, é coisa interessante, né? Então, vamos lá, gente. Vocês compreenderam? O selo não livrou os cristãos de serem martirizados, mas o selo livrou nós da morte espiritual. A morte espiritual não pode nos tocar. Uma vez selado com o Espírito Santo, selado para sempre, né? Não é possível, né? E, ao contrário, o povo judeu, uma vez selado com o Espírito Santo, esse selo traz para eles uma proteção física, né? Então, resumindo aqui todo o assunto. Amém?
Alguns não estão dando amém aqui, estão compreendendo, graças a Deus. O resumo aqui, o sinal sobre nós, gentil, nos livra nós da morte espiritual. Amém. O sinal para os judeus livra eles da morte literal. Então, voltamos ao texto do programa passado, isso aqui é um complemento. Ezequiel 9, versículo 6. Passa pela cidade, não poupe a tua mão. Mata velho, mulher, criança, mancebo, começa pelo altar, mas não se achegue naquele que tem a proteção, o selo, o sinal, o Espírito Santo. Esses eu dei longevidade de vida. Jesus, é isso. Deixa eu ler aqui o nome dos irmãos aqui que estão conosco. Eu sempre agradeço muito, irmão. Só seria possível o programa aqui se realmente, né, os irmãos tiver pessoas nos assistindo, né? Eu agradeço aqui a participação de todos. Nosso irmão Wesley, ali de Veracruz, Deus te abençoe, irmão Wesley. Irmã Tainã Vieira, aqui de Sapiranga. Nossa irmã Elimar, aqui agora de Araranguá. Nosso irmão Alexandre com a família ali também aqui de Araranguá, nosso irmão Davi Pereira lá de Sapucaí do Sul, sua família assistindo, a irmã Marilene, a irmã Juessi também, através do canal Ministério Nascer do Sol, a irmã Ivone Bess, esposa do irmão Marino também, né, esteve conosco, a irmã Vera Silva, ali da cidade de Santa Rita, nosso companheiro, irmão, amigo, irmão José Floriano, sua esposa, irmã Helena, lá de São Carlos, São Paulo, Veronita de Jesus, ali de Viamão, também conosco aqui, nossa irmã Elaine lá de Alvorada, irmão João Luiz de Santa Rita, o irmão Luiz Carlos Garcia, lá de São Carlos, com a família também, a irmã Dulcinea Umbelina Ferreiro Salles, eu creio que ela é de BH, né, também dando sua saudação aqui, a irmã Célia Tiboni, ali do Arroio de Silva, nosso irmão Natanael Goulart, ali também de Brusque, a irmã Keila lá de Jataizinho, também aqui o nosso irmão Daniel Borges aqui também de Sapiranga, aqui região de Araranguá, nosso irmão Edgar Pereira ali também de Canoas, a irmã Bete ali também de Sapucaí do Sul, irmão Paulo Rodrigues com a sua família ali de Jaguaruna, nosso irmão João Hernandes ali de Imbituba, nosso irmão André Brito, lá de Sapucaí do Sul, com a família, irmão Nelson Silva, também lá de Veracruz. E aqui a galerinha comigo, eu não sei quem é responsável por esse canal, mas a pessoa que estava assistindo, né? Nossa irmã Elaine, lá de Alvorada, também, irmã Gironia, aqui de Araranguá, irmã Edna, lá de Florianópolis, Deus abençoe, né? Nosso irmão Dionísio e família, lá de Egi, Paraná, Rondônia. Nosso irmão Anderson, ali de Osório, Deus abençoe também, né? Nosso irmão Anderson. Nossa irmã Marília, né? Ali de Ibituba também, né? Essa irmã aqui, no penúltimo culto que nós fizemos ali na cidade de Ibituba, aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e já está aqui conosco. Deus te abençoe, minha irmã. Se não compreender alguma coisa, pergunta para o irmão João aí, que o irmão João vai te ajudar, a irmã Bárbara vai te ajudar aí nessa lida. Ou eu creio que o Espírito Santo também é poderoso para fazer você compreender tudo que foi falado aqui, né? Irmão João Hernandes também, ele da cidade de Ibituba. Eu creio que a irmã Emília também lá de Maximiliano de Almeida, a irmã Rose aqui também de Osório. Amém, Jesus. A irmã Josiele, ele também da cidade de Alvorada. E eu creio que eu creio que esse top aqui é o irmão Ricardo, ali de Forquilinha, e a sua família assistindo conosco. Deus abençoe todos os irmãos aqui que assistiram conosco pelo YouTube e aqui pelo Facebook também. A irmã Margarete sempre assistindo conosco, né? A irmã Vanessa Alves aqui de Araranguá também que esteve em conexão. Então, Deus abençoe todos os irmãos do YouTube, todos os irmãos aqui do Facebook que estiveram conosco. Eu espero que o Espírito Santo ilumine os olhos do teu entendimento para você compreender tudo que foi dito nessa noite.
Deus abençoe e um shalom na alma.